Boa tarde, mais uma vez. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. E vamos para o capítulo 4 de Tiago. Acompanha na sua Bíblia, Tiago 4. O texto assim, diz assim, olha, a origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aí, a partir do versículo 11, fala: a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sejam bem-vindas aquelas que chegaram agora. Como é bom a gente ler a palavra de Deus, né? Como é bom a gente ler a palavra do Senhor e ela que nos conduz à vida eterna. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é através da palavra. É através da palavra que nós chegamos até o Pai. Né? Uma vez eu ouvi, acho que foi o Jorginho pregando, falando que a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. E é realmente. O Senhor instruiu homens do passado, homens, né, para escrever a palavra dele. E como ela nos orienta? Né? Tiago aqui, ele fala das guerras. Né? Sabemos que tem tantas guerras no mundo. Né? Os primeiros versículos, de onde procedem a guerra. Então, sabemos que já tem tantas guerras, tantas coisas. Nós assistimos na televisão guerras, são projeção da guerra instalada em nosso próprio peito, carregamos uma guerra dentro de nós. Desejamos muitas vezes o nosso prazer. Mas nós devemos lutar
lutar através da oração. Nós devemos lutar, porque Tiago nos orienta a orar. Nós vamos vencer a guerra, sim, através da oração. Através da oração. E guerras contra as pessoas, que é o versículo 11 e 12, que fala demais sobre isso. Sobre não falar mal uns dos outros. Lá em Salmos 33, fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? A palavra de Deus sempre nos orienta sobre união. Nós vemos na palavra de Deus que os pastores de Ló, eles contenderam, né, com os pastores de Abraão. Ali teve o quê? Aí ele foi separado, né? A família de Abraão, a família de Ló. Nós vimos guerra, gente, entre Absalão e Davi. Olha, foi uma luta. Davi, ele fugiu de Absalão por muito tempo, porque ele não queria matar o próprio filho, né? O amor de pai. Nós vemos guerras nas igrejas, né? Galáxia. Os crentes estavam se mordendo e se devorando. Lá em Gálatas fala sobre essas guerras. Paulo escreveu à igreja de Éfeso, porque ele exortou toda a igreja de Éfeso para o vínculo da paz. Em Filipos, né, duas mulheres líderes estavam em desacordo. Então, Tiago, ele havia denunciado esses dois tipos de guerra, de classe. Lá no capítulo 2, ele fala sobre o quê que nós lemos? A classe rica e a classe pobre, né? Então, ali ele já denunciou, porque os ricos recebiam atenção. Ali está falando sobre acepção de pessoas, é um tipo de guerra que Tiago denunciou. Então, os ricos, eles estavam, né, eles retendo a fraude dos salários. Tiago, ele denunciou ainda a guerra dentro da igreja, que os crentes estavam ferindo uns aos outros com a língua, com o temperamento, que foi no capítulo que nós lemos, capítulo 4. Né? Tiago denunciou essa guerra, agora que nós estamos lendo. Então, os crentes, eles viviam nesse clima de hostilidade. Os crentes estavam falando mal uns dos outros, julgando uns aos outros. E Tiago viu essa necessidade de escrever. Mas a igreja de hoje não está diferente da igreja antigamente. Nós não estamos diferentes, né? Igreja, eu falo, gente, não é o templo, não é a minha congregação, a sua congregação, não. Igreja somos nós. É o povo que reúne. Então, hoje não está sendo diferente. Mas Tiago nos orienta que nós não fomos chamados para quê? Para ser juízes. É Deus que é o juiz. Deus, ele é o juiz, nós não. Então, Tiago denunciou essa guerra. O mundo vê essas guerras dentro das denominações, dentro da igreja, dentro das famílias, e isso é o quê? Pedra de tropeço para a evangelização. As pessoas não vão ter credibilidade. Nossa, naquela igreja ali tem tanta fofoqueira, tanto fofoqueiro, tanta gente que fala mal do outro. As pessoas vão querer estar com a gente se a gente continuar assim, se a gente viver uma vida assim? Às vezes, na reunião de família, sem perceber, fala do seu pastor. Às vezes, na reunião de família, fala da irmã da sua igreja. Fulano da minha igreja é assim, assim, assado. Em vez de estar evangelizando, em vez de estar pregando, nós estamos falando mal das pessoas. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga a seu irmão e fala mal da lei. Então, Tiago, ele denunciou. Então, nós não podemos, gente, viver nessa vida de guerra com a nossa língua, que ele falou tão bem lá atrás, que é um pequeno órgão, mas que contamina todo o corpo. Uma língua, uma palavra, contenda pode acabar com a igreja, pode acabar com o ministério, pode acabar com uma família. Então, Tiago, ele abordou aqui também 3 coisas. Primeiro, o fato que havia guerra entre os irmãos. Ele abordou também, e essa guerra representa o contínuo estado de hostilidade. E a segunda é os prazeres que militam a nossa carne. E Tiago, ele diz que nossos desejos são como um campo armado pronto para guerrear.
Né? E o terceiro é a prática, a cobiça. Ele fala sobre esses 3 pontos. Então, nós devemos entender que existe também essa guerra contra nós mesmos. A fonte de todas as guerras está dentro do coração. A essência do pecado é o egoísmo. O egoísmo desde lá de trás. O orgulho desde lá de trás. Isso é a fonte do pecado. Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Antes de Eva, Lúcifer foi expulso porque o que? Ele quis ser igual a Deus. Então, Abraão, ele mentiu. Aí tem um exemplo de Abraão que mentiu porque queria se proteger. Acã acusou, derrotou a Israel porque egoisticamente tomou o que era proibido. Né? Acã escondeu aquilo, não podia. Somos como Tiago e João, queremos um lugar especial no trono. Muitas vezes agimos assim. O que é isso? O egoísmo. O que é isso que está dentro de nós, que nós devemos lutar todos os dias contra o egoísmo, contra essa guerra dentro de nós, que é, né, o Tiago 4, que é a parte B do primeiro versículo. De onde, senão os prazeres que militam a vossa carne? Que o versículo 1, olha, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Aí a parte B, de onde? Senão dos prazeres que militam a vossa carne? Olha só que guerra que é contra nós mesmos. É uma guerra, gente. Muitas vezes queremos esse lugar de glória que Tiago e João, lá preocupado, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à direita do Pai, de Jesus? Desejos egoístas são coisas perigosas. Levam às ações erradas. Levam às orações erradas. Né? No versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mãos para esbanjares em vossos prazeres. O egoísmo leva até a oração errada. Então, Tiago agora se move para o relacionamento errado com outros irmãos, para um relacionamento errado com Deus. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida está errada. Nossas orações não são respondidas quando há guerra entre irmãos e paixões dentro do coração. Gente, isso é muito sério. A oração não vai ser respondida quando existe essa guerra entre irmãos, quando existe dentro do coração paixões para quê? Para os seus próprios prazeres. Nós devemos sempre orar, Senhor, qual é a intenção do meu coração? Me ajuda. Não deixa, Senhor, que eu tenha a intenção do coração errada, mas sim que a intenção do meu coração seja de acordo com a vontade de Deus. Né? Quando temos guerra contra os irmãos, temos guerras, né, contra... E não existe essa comunhão. A comunhão entre os irmãos, a comunhão com Deus, ela é interrompida quando não existe comunhão com os irmãos. Aí a oração seria a solução, mas na prática a oração não funciona porque ela está motivada pela razão que provoca contendas. Não vai ser respondida. E, né, no mandamento, não cobiçarás. É o 10º mandamento da lei. Por meio dele, tomamos conhecimento da malignidade do nosso pecado. Ele descobre não nossos atos, mas desejos e intenções. Ele tira uma radiografia do nosso interior. Quebramos toda a lei quando quebramos esse mandamento. Né? Que é desejar, cobiçar. Eva cobiçou. Eva já tinha o bem, ela já conhecia o bem. Queria conhecer o bem e o mal, mas o bem ela já conhecia, cobiçou aquilo. Ah, você é igual a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não venhamos quebrar essa lei. Não venhamos quebrar o mandamento do Senhor. Que o desejo egoísta e oração egoísta, né? E o desejo egoísta e oração egoísta conduz à guerra. E se há guerra do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem um comportamento, vamos dizer, inaceitável, um comportamento que não vai de acordo com os princípios e valores que nós conhecemos, é porque está tendo guerra dentro dela. Aí automaticamente vai agir desse jeito. Mas que o nosso coração, ele seja movido
pela presença do Senhor, não pela guerra. Que nós venhamos, olha só, sujeitar, portanto, a Deus. Que nós venhamos sujeitar a Deus. Vai resistir o diabo. Assim ele vai fugir de nós. Não é mudar, né, a ordem. Sujeitar, resistir o diabo, não é. Primeiro sujeitar. Sujeitar a Deus. E aqui também fala da guerra contra o próprio Deus. Tiago, ele também fala dessa guerra contra o próprio Deus, no versículo 10 e o versículo 4. Né? Primeiro ele fala do mundo, que foi empregada. Ele fala da raiz da guerra, que é a rebelião contra Deus. Mas como o crente pode estar em guerra contra Deus? Cultivando a amizade com o mundo. É a guerra contra Deus. Não podemos cultivar a amizade do mundo, porque quando amamos o mundo, cultivamos essa amizade com o mundo, estamos sendo inimigos de Deus. O mundo aqui é a sociedade humana, os seus valores, princípios. Nós devemos entender quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Quando nós entendemos os nossos valores e princípios de acordo com a palavra de Deus, gente, é isso que Tiago está falando. O mundo aqui é a sociedade humana. E hoje em dia está complicado. Nós não podemos ser amigas do mundo. Senão nós estamos comprando guerra com Deus. Se o mundo valoriza a riqueza, começamos a valorizar a riqueza também. Se o mundo valoriza prestígio, aí começamos a valorizar o prestígio também. O mundo valoriza likes, aí nós vamos valorizar os likes também. O mundo valoriza seguidores. Nossa, fulano tem 1.000.000 de seguidores. Aí nós queremos valorizar isso também. Temos a tendência de assimilar esses valores do mundo. Nós temos essa tendência. Mas o crente pode se tornar amigo do mundo gradativamente, não é de repente. Não é de repente que o crente torna amigo do mundo. Né? Então, nós entendemos isso, que a amizade com o mundo torna inimigo de Deus. Isso é uma guerra que Tiago está falando. Amar o mundo. Né? Amar o mundo. Primeiro João fala muito sobre isso. Né? A carta de João. Então, nós não podemos amar o mundo. De jeito nenhum. Olha o que Romanos 12:2 fala. Nós devemos renovar a nossa mente, transformar, renovar a nossa mente. Não conformar com o mundo. Gente, a palavra de Deus tem tudo para nós. Tem tudo para nós. Nós não podemos conformar com o mundo, com os princípios, os valores que estão falando por aí. Mas sim, com a palavra de Deus, renovar. Então, assim nós seremos, quando nós buscamos, né, o amor de Deus, o amor ao Pai, aí nós tornaremos inimigos do mundo. Vai vir o quê? Perseguição. Perseguição. Porque o mundo é já inimigo de Deus. O mundo já é. Mas não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. O mundo envolve as pessoas pouco a pouco. Pouco a pouco, não chega de repente. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é tão bom para mim. Ah, isso aqui eu posso. Isso aqui não tem nada a ver. Esse nada a ver, o amor a essas coisas, o amor ao mundo, né? Vai nos afastando de Deus. Vamos tomar cuidado com a sedução do mundo. Sabe por quê? Porque ela coloca o quê? Uma fenda nos nossos olhos. A sedução do mundo. Começa nas pequenas coisas e vira depois o quê? Destruição para a nossa vida. Não vamos ser inimigos de Deus. Vamos ser amigos do Pai. Cada momento. Né? Que a nossa carne é uma luta com a carne e espírito. Vamos lutar contra a cobiça. Vamos lutar, sim, contra esses pecados, contra as paixões carnais que buscam o quê? Esse prazer. Aí coloca guerra contra o nosso Deus. Mas hoje nós estamos aqui para aprender com Tiago. Para aprender com Tiago, que é a origem das contendas, das guerras contra os nossos irmãos
é a contenda, é falar mal contra Deus, é amar o mundo, mas nós estamos aqui para vencer essa guerra com o nosso Senhor Jesus. Que a nossa oração não venha a ser errada, com a intenção errada, mas sim com a intenção certa de buscar o Senhor. Alguma contribuição? Pode ficar à vontade. Falar o quê, minha filha? Você falou tão bem, explicou tudo. Nem tem palavras, não, é? Ah, tem muita coisa aí ainda, mãezinha. Não, você falou tudo, 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 muito bem. Porque para a gente vencer esses inimigos, é sim buscar incansavelmente o nosso Deus. É orar, é ler a Bíblia, é o que nós estamos fazendo. Devemos sim submeter a Deus para vencer. Ó, sujeitar ao Senhor, submeter ao nosso Deus. Assim nós vamos resistir o diabo. Assim ele vai fugir da gente. Aqui tá, né? Esse versículo, ele resume a solução, né, de todos esses problemas, que é o quê? Chegar a Deus, chegar ao Senhor, buscar o Senhor, purificar as nossas mãos e buscar o Senhor, limpar o nosso coração, não ter ânimo dobre, né? Não ficar aqui, ó, mas manter perto de Deus e nos humilhar. Primeiro passo, né? Humilhar diante do Senhor. Maria, pode falar. Quando você falava sobre o testemunho, né, das igrejas, não das paredes, das igrejas. Aí a gente vê que as pessoas hoje não querem Jesus por causa do testemunho, porque começa a falar, né, o que não deve, falando mal do seu irmão, falando mal do seu próximo. Aí o que eu vejo também, a falta de ensinamento nas igrejas. Porque hoje as igrejas, a maioria está focada no quê? No dinheiro, está focada no status, naquela passagem que você leu anteriormente, né, na posição, né, as melhores cadeiras são para aqueles que falam bem, aqueles que se vestem bem. Então, eles esquecem de trazer o ensino, o que você está fazendo hoje. Você poderia estar fazendo outras coisas, mas você deu prioridade a ensinar, através da ministração aqui da palavra, para cada uma de nós. Então, nisso que você vai falando, nós vamos refletindo a nossa vida. Vamos refletindo a nossa vida, vamos analisando como que nós estamos nos comportando diante da sociedade, diante do mundo. Para quê? Porque o nosso propósito, o nosso foco é quem? Cristo. Eles vejam Cristo em nós. Então, se esse testemunho não está sendo hoje sendo visto, o que a gente está vendo aqui é pessoas falando mal, apontando, criticando, fazendo ao contrário da palavra, porque está faltando ensinamento. Os pastores foram constituídos para ensinar a igreja. Deus levantou mulheres com conhecimento para ensinar as mulheres que não têm ainda esse ensinamento. Porque a palavra de Deus diz que as mais velhas ensinam as mais novas. Mas em que sentido? No sentido de idade? Não, porque às vezes uma pessoa de 20 anos tem um conhecimento maravilhoso que pode ensinar a mim que tenho mais idade. Então, quando ele fala nesse sentido, é o sentido do quê? Do conhecimento da palavra, né? Então, o que está faltando hoje? Ensinamento. Você gastar o seu tempo para ensinar. Mas o povo hoje, não sei, a palavra se cumprindo. Estão se preocupados mais com aquilo que você faz com os seus prazeres. Com aquilo que é agradável a você. Esquecendo de ensinar a palavra. Porque quando nós somos ensinados, nós erramos menos. Foi como foi falado ontem. Estamos mais aptos a ouvir do que a falar. E quando a gente aprende, a gente erra menos, porque o propósito do Senhor é nos ensinar a errar menos. A errar menos. E como que nós vamos errar menos? Aprendendo a palavra, tendo esse tempo aqui de prioridade. Isso aqui está sendo uma riqueza, sendo um tesouro muito grande para a vida de cada uma de nós, que lá na frente a gente vai ver a aplicação daquilo que a gente está aprendendo. É isso. Glória a Deus, é isso mesmo, né? Muitas pessoas pensam assim, vou perder meu tempo. Não, nós estamos ganhando tempo, né? Estamos aqui para aprender da palavra de Deus, ganhando.
E isso é muito importante, que as mais velhas se ensinam, está tudo na palavra. Né? O comportamento, a atitude, que o Senhor nos livre de ser essa pessoa que escandaliza a obra dele, né? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Gente, para finalizar, o último versículo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, quando nós já conhecemos, os nossos olhos estão abertos, né, a esses capítulos que nós estamos lendo, a essas orientações de Tiago, quando nós já conhecemos isso, implica o que em nós? A responsabilidade. Agora nós somos mais responsáveis ainda pelos nossos comportamentos, porque nós adquirimos esse conhecimento aqui hoje. Então, as pessoas conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente desobedecem. Nosso pecado torna-se mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou ateu. Porque aqui nós já conhecemos. Mais grave porque pecamos contra o maior conhecimento. Mais hipócrita porque declaramos que cremos, mas desobedecemos. Mais danoso porque o nosso pecado, os nossos pecados são mestre do pecado dos outros. Olha só que grande responsabilidade. Os nossos pecados se tornam o quê? Mestre dos pecados dos outros. Grande responsabilidade é essa nossa, depois que a gente aprende que quem sabe e não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O apóstolo Pedro diz, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Porque as pessoas que conhecem a vontade de Deus deliberadamente a desobedecem, em primeiro lugar, por causa do orgulho. O homem gosta de considerar-se o seu próprio dono. O homem gosta disso, né? Nós temos, né? Isso está enraizado em nós. Gostamos disso. Gosta do próprio destino, das próprias escolhas, ser capitão da sua própria alma. Né? A ignorância da vontade de Deus. Então, muitas pessoas têm medo da vontade de Deus. Pensam que Deus vai fazê-las miseráveis e infelizes, mas a infelicidade reina onde o homem está fora da vontade de Deus. Aí a infelicidade vai reinar. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos segura, estamos na vontade do Senhor e nós podemos vencer, agir com responsabilidade para não pecarmos contra o Senhor. Né? Não pecarmos contra Deus. O Senhor Jesus nos dê essa graça, nos dê essa vitória, nos dê essa graça de permanecermos firmes na presença dEle e a autorresponsabilidade e agirmos com responsabilidade. Eu lembro alguns anos atrás, né? Antes eu nem pregava, aí eu tinha esse sentimento. Não sei se alguém já sentiu isso, eu tinha esse sentimento de medo. Se eu aprofundar na Bíblia, porque a Bíblia fala que quem mais é dado, mais é cobrado, então Deus vai cobrar mais de mim. Se eu aprofundar, se eu começar a pregar, se eu começar a ler, aí eu vou ter que aprender mais e mais. Eu ficava com esse pensamento antigamente, há muitos anos atrás. E eu tinha esse medo. Mas um dia os meus olhos abriram. Por quê? Porque eu comecei a ler mais a Bíblia. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente ama o Senhor, mais a gente tem desejo. Né? Josué falou, na tua lei eu medito dia e noite. Por quê? Porque ele amava a lei do Senhor. E que esse seja o nosso coração, o desejo, a intenção do nosso coração, que seja essa. Senhor, eu quero ler a tua palavra, aprender, fazer o bem, praticar e cumprir com responsabilidade aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Que isso seja o desejo de cada uma de nós. E eu sei que o seu também é, por isso que vocês estão aqui. Que o Senhor Jesus honra cada uma de vocês, na sua casa, na sua família, por onde vocês passarem, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Que Jesus abençoe grandemente. E amanhã já finalizaremos o capítulo 5.